Muito prazer, meu nome é Gabriel e na segunda-feira eu postei um vídeo aqui no canal mostrando uma maneira criativa de realizar o movimento da flexão nórdica assistida, mas eu acabei naquele vídeo não comentando sobre esse exercício e a importância ou não de você isolar os isquiotibiais. Então acho que vale a pena aproveitar essa deixa e gravar um vídeo falando sobre isso, tá bom? Em quais casos é interessante você isolar os músculos isquiotibiais e se é interessante para pessoas que buscam performance atlética, ganho de força ou simplesmente o ganho de hipertrofia, isolar esse grupo muscular. Então vamos lá tentar abordar esse assunto por partes, tá bom? Eu vou estar falando especificamente do exercício da flexão nórdica e do GHR, o Glute Ham Raise, que é um exercício que está cada vez mais famoso aqui no Brasil, em função da peça de equipamento ser cada vez mais comum em boxes de crossfit e esse tipo de academia mais funcional, mas é um exercício extremamente difícil e muita gente não vê a aplicação dele, não vê a necessidade dele. E é mais um dos pontos que faz com que esse vídeo seja cada vez mais relevante, beleza? Vamos lá. Se você é uma pessoa que está buscando ganho de força, é óbvio que você tem que desenvolver a musculatura posterior e dentro dessa musculatura você tem os músculos isquiotibiais, que são a parte também chamada posterior de coxa. Esses músculos eles vão ser responsáveis pelo movimento de flexão do quadril, que é um dos movimentos mais importantes tanto para o ganho de força quanto para a performance atlética. Por quê? Porque quando você vai realizar um movimento de agachamento, de levantamento de terra, você vai estar utilizando esses movimentos no ponto de vista powerlifting. Quando você está falando de strongman, você vai estar realizando esses movimentos. Qualquer evento que tenha corrida, qualquer evento que tenha caminhado, qualquer evento que você tem que carregar alguma coisa. E quando você está falando simplesmente de performance atlética, seja você um jogador de algum esporte, alguma coisa, sempre que você anda e corre, você está utilizando a musculatura posterior. Sempre que você salta, da mesma forma. É um erro muito comum a pessoa malhar só o quadríceps achando que isso vai melhorar a performance dela. Principalmente no futebol, já que é um esporte tão famoso aqui no Brasil. Você tem que levar em consideração que 90 minutos de partida, se você passar 3 minutos chutando a bola, é muita coisa. Você só vai chutar com muita força em alguns momentos muito específicos da partida. O resto dela, você fica correndo de um lado para o outro. Então é essencial que você tenha uma musculatura posterior muito bem desenvolvida e muito bem resistente. Isso foi em termos gerais. Agora falando de maneira mais específica, os melhores movimentos para você desenvolver a musculatura posterior vão ser aqueles com maior amplitude, onde você pode com facilidade aumentar a carga e como você consegue carregar também a fase concêntrica e a fase excêntrica, tá bom? Como dizem diversos autores aí no que diz respeito ao treinamento. Agora a questão é a seguinte: a gente já sabe quais são os melhores exercícios segundo essa ótica, como o agachamento, o levantamento de terra, tá bom? O Romanian Deadlift, o Stiff Leg Deadlift, um Good Morning, a gente já tem esses exercícios, mas esses exercícios são compostos, então você tem que levar em consideração que eles vão estar trabalhando outros músculos também. Isso é algo extremamente interessante caso você queira um desenvolvimento de maneira geral. Mas à medida que você vai avançando no seu treinamento, à medida que você vai ganhando cada vez mais força e vai ficar cada vez mais difícil ganhar ainda mais força, você precisa de olhar para as coisas de forma mais específica e com um olhar um pouco mais atento. Eu quero trazer a essa discussão o seguinte ponto: a pessoa tendo um ponto forte ou um ponto fraco dos posteriores, ela vai precisar desenvolver, e eu vou falar por quê agora. É o seguinte: se você tem com que os seus posteriores sejam os pontos fracos, vai fazer com que você não sinta na hora de você estar realizando o exercício, vai ser o que vai limitar o seu exercício. Frequentemente observado com uma dificuldade de começar a puxar a barra no chão no levantamento de terra, frequentemente observado com uma dificuldade de subir depois e realizar a finalização do movimento de quadril no agachamento, ou uma dificuldade muito grande em box squat. Tem uma diferença muito grande entre o box squat e o agachamento livre. Isso vai ser uma pessoa que tem uma fraqueza um pouco no posterior. Para essa pessoa é essencial ela isolar os músculos posteriores, porque eles vão fazer com que eles fiquem cada vez mais fortes, apareçam mais movimentos, você vai conseguir sentir eles melhores, vão fazer o papel deles melhor. Porque o que acontece, as pessoas não percebem que quando você tem uma fraqueza em determinado grupo muscular e você impõe ao seu corpo realizar uma tarefa, o seu corpo vai conseguir realizar uma tarefa, mas nem sempre da maneira mais efetiva. Então você vai ver as pessoas curvando as costas, como um exemplo, com uma tentativa de colocar mais costas no movimento e ainda assim realizar a tarefa. Então nesse caso, se a pessoa tiver o isquiotibial fraco, ela vai estar utilizando o quê? Glúteos, lombar, adutor, e não vai estar utilizando o posterior, e é capaz dela nem sentir e talvez nunca perceba que esse for o ponto fraco, caso ela não vá ter um olhar diferenciado para o seu treino. Isso é uma coisa que o Luiz Simmons costuma tratar bastante. Ele diz que sempre que recebe alguém no Westside Barbell Club, ele coloca a pessoa para realizar um movimento de flexão nórdica na máquina assistida que ele mesmo desenvolveu, para ver o quão forte é os isquiotibiais dessa pessoa, porque ela pode ter uma fraqueza em não saber. Então, se for um ponto fraco, essa pessoa precisa muito de treinar. Agora, se for um ponto forte, essa pessoa precisa desenvolver, na minha opinião, eu acho que essa pessoa está mais tranquila com relação aos movimentos isolados, porém ela sempre tem que prestar atenção, porque se o ponto forte dessa pessoa ela é o isquiotibiais, é possível que na hora de realizar uma flexão nórdica ela já vai ter determinada facilidade. Então o que eu diria é o seguinte: se você fizer pelo menos uma vez por mês, você vai conseguir manter aquela força, levando em consideração no macrociclo, os seus pontos fracos e fortes vão trocar à medida que você vai treinando e vai desenvolver. Com exceção de limitações antropométricas, ou seja, diferença no tamanho dos membros
e tudo mais, se for uma dificuldade muscular, ela vai desenvolver e vai trocar. Então se você pelo menos usar o exercício como um testador, você sabe que você consegue fazer, sei lá, entre 8 e 10 repetições no GHR. Se você ficou muito tempo sem fazer e esse número baixou para, sei lá, 3, 4 repetições, sabe que alguma coisa aconteceu, então você pode se esforçar para conseguir manter com que aquele seja esse ponto forte. Um lado interessante de você ter esse ponto forte, ou de você treinar a ponto de que os seus isquiotibiais sejam um ponto forte, uma coisa que é extremamente positiva, é que eles são essenciais na prevenção de lesão, principalmente do joelho. Quanto mais você treina a parte de trás do seu corpo, nesse caso, quanto mais você treinar a parte de trás da sua perna, você vai estar evitando que tenham forças de incidente do seu joelho, forças de desalinhamento, que geralmente são causadas por um quadríceps muito forte, vai fazendo com que você tenha menos problema mais pra frente de dor no joelho, tenha menos chance de ter lesão, tudo mais. Tanto que na Westside Barbell Club, a maior parte dos agachamentos são feitos na caixa, justamente para evitar um quadro, por exemplo, de lordose e um super desenvolvimento do quadríceps, que é tão comum na sociedade hoje em dia. E para terminar o vídeo, eu queria falar que se você tem um problema de coluna, como por exemplo uma lordose, é muito provável que você tenha um quadríceps muito mais forte que a parte de trás do seu corpo, e a flexão nórdica vai ser um exercício que pode ajudar muito a reverter esse quadro, tá bom? Você focar o isquiotibial, o glúteo e a lombar. O que acontece é que não só as pessoas que têm hiperlordose, mas as pessoas que têm uma parte da frente muito mais forte que a de trás, na hora delas puxarem, principalmente no levantamento terra ou no agachamento, elas vão arquear com mais facilidade, porque os músculos de trás não são tão fortes para conseguir manter a sua postura. Então você utilizar esses artifícios como exercício de isolamento, além dos exercícios compostos, é extremamente positivo. Esse é o vídeo que eu queria trazer hoje, espero que tenha ficado aí a mensagem da importância de você sempre treinar isquiotibiais, glúteo, lombar. Já falei não só nesse vídeo, mas em outros vídeos também. Lembrando que, de regra geral, a parte de trás sempre tem que estar mais forte que a parte da frente. Esse é o vídeo que eu queria trazer hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, já sabe, manda aí um comentário com alguma dúvida possível. Deixa um joinha se você tiver gostado do conteúdo. Aqui na descrição do vídeo está lá o link para como eu ensinei a fazer a flexão nórdica com pouco equipamento. Caso você queira auxiliar o canal, tem algumas maneiras também. Vou ficando por aqui, se você assistiu até aqui. Muito obrigado.